Muito bom dia para todos vocês. Logo cedo nós já estamos aqui trazendo as últimas informações do Flamengo para vocês. E o Flamengo vai entrar em campo hoje às 4 horas da tarde contra o Bahia. O Flamengo vai jogar fora de casa e o Mengão tem mudanças na escalação e nós vamos analisar aqui nesse momento. Tem o João Guilherme trazendo também as últimas escalações do Flamengo, a provável escalação do Mengão, e eu gostaria que você chegasse aqui primeiramente deixando seu like. Seu like é importante, pois apoia o trabalho do nosso canal. Vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito no canal o Meu Mengão React, eu convido você para você se inscrever e ativar o sininho das notificações, apertando o botão vermelho aqui embaixo. Assim você sempre estará ligado e recebendo as notícias do Flamengo, tá certo? Crédito desse vídeo o canal João Guilherme e canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então reagir às últimas notícias do Flamengo, possível escalação do Mengão. É isso, e a rodada do Brasileirão tem início neste sábado, jogo bacana, hein? Entre Bahia e Flamengo, não tem mais ingresso, casa cheia, Arena Fonte Nova daquele jeito. As informações com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal, tudo certo no Flamengo para a disputa do jogo contra o Bahia, fora de casa. Fonte Nova, 16 horas deste sábado em Salvador, jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo iniciou uma recuperação na competição no meio de semana contra o Goiás, 2-0 no meio de semana, e no primeiro gol, um gol de pênalti, acabou tendo uma perda importante. O Pedro sentiu uma lesão na coxa direita, até tentou voltar a campo, mas teve de ser substituído com 11, 12 minutos da primeira etapa. Ele vai ficar fora por um período aí. É muito improvável, por exemplo, que ele jogue contra o Fluminense, clássico das oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo de ida na próxima terça-feira. Em compensação, o técnico Sampaoli tem à disposição o Gabigol para essa partida contra o Bahia neste sábado. O Gabigol estava suspenso contra o Goiás pelo terceiro cartão amarelo, então está de volta, pode atuar nesse fim de semana em Salvador. Em relação aos atletas lesionados, que estavam lesionados já num período de transição, aquele trabalho em campo para voltar às atividades, o Felipe Luiz, também Thiago Maia, Varela e o Gerson. Preparação mais especial, específica, concentração para o Fla-Flu, mas pode ser que um deles, talvez o Varela, neste fim de semana seja relacionado para a partida para já ganhar algum ritmo. Delegação que viaja nesta sexta-feira para Salvador, vai para a cidade, se concentra e aí logo após a partida, neste sábado contra o Bahia, retorna para o Rio de Janeiro e aí a concentração total para o Fla-Flu de terça-feira, um jogo muito importante na temporada rubro-negra. O Flamengo, afinal, é o atual campeão da Copa do Brasil. Valeu, Pedro. Então o Sampaoli tentando chegar à segunda vitória seguida pela primeira vez desde que chegou ao rubro-negro. Ô, Antero, e aí tem esse jogo no caminho, que é Copa do Brasil, mata-mata contra o Fluminense. E aí, o que fazer, né? No caso do Pedro, me parece mais simples um pouco. O Pedro, é claro, faz falta, um jogador importante, com muito bom desempenho, inclusive neste ano. Tá o Gabigol lá de volta, depois da suspensão. Mas e aí, será que é o caso de poupar, por exemplo, o Arrascaeta, que jogou a primeira partida inteira neste meio de semana contra o Goiás, ou não? É deixar jogar um pouco? O que você faria se fosse o Sampaoli? Bom, primeiro, eu buscaria um time titular. A gente percebe que ele está tateando nesse aspecto, talvez já delineando a defesa, mas por característica dele, por temperamento, por forma pela maneira de encarar o futebol, ele sempre mexe, então a gente não consegue cravar um time titular do Flamengo para dizer, olha, ele poupará este ou aquele. Mas ok, vamos lá. A Arrascaeta pode ser fundamental, decisivo no Fla-Flu? Sim. É um jogador com, digamos assim, saúde mais frágil, instável? Também. Então eu deixaria ele um pouquinho no banco. Assim, calma, olha, você entra, se for necessário, na segunda parte, para não se desgastar muito. Ou, se optar por colocá-lo desde o início, também fala, você vai ficar no máximo um tempo, depois vai para o banco. Um que eu gostaria de observar de perto, e daria um pouco mais de tempo jogando, o Bruno Henrique, que é outro jogador espetacular, né?
E outros, como ele tem revezado tanto, ele pode escolher à vontade, porque a gente não vai cravar. Pô, peraí, está tirando este, aquele outro que é titular. No caso do Pedro, ok, é melhor mesmo ficar quietinho, recuperar-se, se não para essa primeira partida, mas para o jogo da Libertadores, jogo de volta com o Fluminense. E desse bloco de jogadores que estão em recuperação, também, sabe, iria com calma. Você fala, puxa, mas não é importante ganhar e já dar mais uma subida na classificação? Sim. E contra o Bahia, que deu uma largada instável, também procura se estabilizar. Mas no campeonato ainda haverá tempo, muito, para a recuperação de pontos. Eu falo esse ainda porque eu boto fé no Flamengo, muita, sabe, que é um time que vai brigar pelas primeiras colocações, pelo título, sei lá. Fosse um time mediano, ia dizer, não pode poupar ninguém desde já, se estivesse uma situação delicada. Mas o Flamengo dá para se permitir esse luxo no início. Eu concentraria no Fla-Flu, e tenho dito reiteradamente, para mim é um duelo fortíssimo, um candidato ao título vai ficar pelo caminho, como também é um duelo muito complicado, ou os duelos, né, que farão Palmeiras e Fortaleza. Não que outros não sejam, mas para mim, como eu falei, 4 times que podem aspirar o título, dos 4, 2 cairão nas oitavas. Flamengo campeão voltou, Mengão 5-1 amanhã. Meu amigo Marcelo Feliciano, eu acho que você está um pouco empolgado, hein? Isso é por causa da vitória diante do Goiás? É por isso que você está achando isso? Eu acho que o torcedor do Flamengo ele pode ficar empolgado na temporada caso o Flamengo elimine o Fluminense da Copa do Brasil. Se o Flamengo eliminar o Fluminense da Copa do Brasil, eu acho que pode acontecer o que rolou em 2022. O Flamengo dar uma embalada no segundo semestre e brigar aí pelos principais títulos. Eu acho que esses confrontos com o Fluminense serão determinantes, porque hoje o Fluminense joga o futebol mais bonito de se ver no Brasil, né? Está num grande momento, mas o Flamengo tem bola e condições de encarar e superar o Fluminense. Então, se o Flamengo fizer isso, aí sim eu acho que a galera pode ficar empolgada. Por enquanto, uma vitória diante do Goiás, com 7 desfalques e por 2-0 no Maracanã, não me permite achar que o Flamengo vá sobrar. Aliás, atenção, meu amigo Betão Tricolor, eu vou daqui a pouco no final aqui dar os meus palpites. Eu acho que o Gabi ele tem que parar de voltar e ele tem que tirar a 10. Tem que dar a 10 para o Arrascaeta. Ele pode fazer essa doação. O Georgian, toma 10, a 10 é sua. A Arrascaeta tem gabarito técnico para vestir a 10 do Flamengo. Gabigol tem um peso histórico no Flamengo. Ele é um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo. Ele pode não fazer mais nada no Flamengo, mas ele já está garantido na galeria dos imortais rubro-negros. Mas para vestir a 10 do Flamengo, a 10 que já teve Dida, Zizinho, Zico, Petkovic, Djalminha, Doval e tantos outros jogadores importantes, Evaristo de Macedo, eu acho que tem que ser um cara de um gabarito técnico maior. Então essa é a minha opinião. Agora o Gabigol, com essa lesão aí do Pedro, né, ele tem tudo para voltar a brilhar, né, começando no jogo contra o Bahia e depois no Fla-Flu, que é um momento decisivo. Ele passa pela pior fase da carreira dele, tecnicamente não está bem. Agora, o Gabigol é incontestável, né? É um grande jogador, é um artilheiro, é um jogador decisivo, é o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores da América, então precisa ser respeitado. Os últimos confrontos entre Flamengo e Bahia,
A última derrota do Flamengo para o Bahia foi aquela de 2019 com Jorge Jesus no comando. Vocês se lembram, né? 3-0 para a equipe do Bahia. Foi uma das poucas derrotas do Jesus. Uma das 4 derrotas que o Jesus sofreu como treinador do Flamengo. E aí, ó, eu tô pegando aqui Flamengo que já fez 30 jogos na temporada, e eu vou pegar aqui os últimos jogos e vou compartilhar. Estou entrando aqui no site O Gol, que eu acho muito bom, ogol.com.br. Indico para vocês que quiserem saber aí fichas de times, escalações, jogadores, tudo mais, né? Deixa eu colocar aqui na tela, compartilhando com vocês. Ó. Consegui aqui encontrar. Vamos lá. Olha aí, até hoje, ó, 55 jogos, 23 vitórias do Flamengo, 19 empates e 13 vitórias do Bahia. Esse aqui é o raio-x de Flamengo e Bahia. No Campeonato Brasileiro, 46 jogos, 19 vitórias do Flamengo, 16 empates e 11 vitórias do Bahia. Lá em Salvador, atenção para essa informação aqui. Eles já jogaram 34 vezes, o Flamengo venceu 10, foram 14 empates e 10 vitórias do Bahia. Portanto, se tivermos um vencedor amanhã, esse vencedor vai ser o maior no confronto lá em Salvador com o mando do Bahia, né? Maior vitória do Bahia em casa. Copa João Avelange, lá em 2000, Bahia 4, Flamengo 1. Flamengo, maior vitória fora. Recentemente, Brasileirão de 2021, Bahia 0, Flamengo 5. Inclusive, nos últimos jogos, minha gente, nós tivemos muitos gols. Olha aqui, ó. Essa foi a última vitória do Bahia. No dia 4 de agosto de 2019, Bahia 3, Flamengo 0, o jogo que o Felipe Luiz estreou no Flamengo e que o Flamengo do Jorge Jesus levou um passeio. O Arthur, que hoje está no Palmeiras, fez o que quis e o Gilberto fez os 3 gols. A partir daí, só deu Flamengo e com muitos gols. Olha só. Em 2019 mesmo, 3-1 Flamengo pelo Brasileirão. Em 2020, com Domi no comando, 5-3 Flamengo lá em Salvador. Ainda em 2020, aqui já era o Rogério Ceni, Flamengo 4, Bahia 3. Depois, 2021, Bahia 0, Flamengo 5. Brasileirão de 2021, Rogério Ceni. E em 2021, Flamengo 3, Bahia 0 no Maracanã. Se não me engano, foi até aquele jogo que o Gerson acusou o Índio, né, jogador do Bahia, de racismo, de ofensas racistas. E aí o Bahia foi para a segunda divisão e eles acabaram não se enfrentando mais em 2022. E voltam a se enfrentar agora. Então aí estão as informações do confronto entre Flamengo e Bahia, o histórico, o retrospecto aí dos times. É verdade, minha gente. Então é isso. Essas são as informações que eu compartilhei com vocês aqui na tela. Aliás, o ge.com, vou até puxar aqui para mostrar, e eu quero saber a opinião da galera, porque é o seguinte, o Sampaoli parece que não vai poupar não, hein? Ele vai colocar a força máxima. Olha só. Provável escalação do Flamengo. Vou botar aqui, ó. Pegando a matéria do ge.globo.com, compartilhando com vocês. O GE que tem antecipado as escalações e tem acertado aí na maioria das vezes, hein, minha gente? Quer ver só? Dá uma olhada, ó.
Essa é a provável escalação do Flamengo para amanhã. Realmente, o Sampaoli tem uma dúvida no gol. Matheus Cunha ou Santos? A tendência é que o Matheus Cunha seja o titular do gol do Flamengo. Ele, no treinamento de hoje pela manhã no Ninho do Urubu, ele fez uma parte do treinamento com o Matheus Cunha e outra com o Santos. Mas há uma tendência que o Matheus Cunha fique no gol, o Santos vire reserva. Ele fez uma boa partida contra o Goiás e o Sampaoli pensa em dar uma sequência a esse goleiro, que também o agrada muito no jogo com os pés. Ele faz esse trabalho melhor do que o Santos. O Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Vitor Hugo ou Thiago Maia, há essa dúvida, eu não sei por quê. Eu não entendo essa dúvida aqui. Pela bola que o Vitor Hugo está jogando com o Pulgar, ele tem que ficar no time. É hora de dar espaço para os jogadores mais jovens do Flamengo. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha e Gabigol. Essa é a provável escalação rubro-negra. E aí é o seguinte, minha gente. O que vocês acham? Tem que poupar amanhã para esse jogo? Ou tem que levar o que tem de melhor? Porque na terça-feira tem um jogo que é fundamental na temporada, que é contra o Fluminense na Copa do Brasil. É o primeiro jogo, mas é importante já conseguir um bom resultado para ter uma situação mais controlada no segundo jogo, que será no dia 1º de junho. E pelo que indica aqui o GE, ele vai colocar força máxima. Não terá amanhã à disposição o Pedro, que está com uma lesão muscular e não deve estar no Fla-Flu, o Gerson, o Felipe Luiz e o Varela, que são jogadores que estarão no Fla-Flu. Estão sendo trabalhados para voltarem no Fla-Flu. O Gerson, inclusive, como titular, o Varela e o Felipe Luiz como opções para o Sampaoli. Vocês acham que deve poupar ou deve ir com tudo? Porque é o seguinte também, Campeonato Brasileiro, o Flamengo começou muito mal. O Flamengo precisa recuperar. Então, se o Flamengo perder para o Bahia, o Flamengo fica muito para trás. Muito para trás. E já compromete bastante o início do Campeonato Brasileiro. E isso vale também para o Bahia, né? Que tem a mesma pontuação do Flamengo. São 6 pontos para cada time. Então, o Flamengo e o Bahia necessitam dessa vitória amanhã. E o Sampaoli vai, parece que, colocar a força máxima. Eu confesso a vocês que colocaria um time com mais garotos. Por exemplo, eu daria oportunidade ao Matheus França, ao Matheus Gonçalves e Vitor Hugo. Eu colocaria os 3 de início no jogo de amanhã. Exatamente para dar um pouco mais de refresco para alguns jogadores mais experientes, como o Thiago Maia, que está voltando de lesão, o Everton Ribeiro, né? Então eu faria isso. Eu daria espaço para o Matheus França, colocaria no lugar do Everton Ribeiro, o Vitor Hugo no lugar do Thiago Maia, e de repente até colocaria o Matheus Gonçalves na vaga do Cebolinha. Pode ser. Mas parece que o Sampaoli não vai fazer isso não. Concorda comigo? E aí, hein? Quero saber a sua opinião. Diga aqui. Opa, Mr. JJ tá empolgado, hein? Mengão vai atropelar amanhã. Arrancada começa amanhã. Opa, vamos ver, Mister. Abraço, hein, Mister? Mas o Arrasca, João, não chama o time pra dentro, entendeu? O Gabi chama a torcida. Ele mexe com a gente, claro. Tá, mas você tá falando da camisa 10, Edson? Ele pode mexer com a camisa 9, como ele fazia, e muito bem. O jogo no inferno ele não estava com a 10, ele estava com a 9. E não importa a camisa, importa a representatividade dele, né? Eu acho que a 10 era demais, hein, pro Gabigol. E o Anderson Giovanni tá me lembrando que o Doval era 9, você tem toda a razão. Mas os outros que eu citei aqui eram camisa 10, né? Sexta rodada, Bahia e Flamengo, na Fonte Nova. Muitos gols. O Flamengo tem uma equipe bem melhor que a do Bahia.
Sampaoli aos poucos está encaixando a equipe. Então, meu palpite, Bahia 1, Flamengo 3. 1 Bahia, 3 Flamengo é o meu palpite. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Mengão. Deixe também o seu palpite nos comentários, escreva aqui, deixa registrado aí, deixa o like no vídeo e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.